pessoal, sejam bem-vindos à aula número 1 da Semana do Inglês. Eu sei que eu tinha prometido fazer essas aulas de forma gravada, mas eu acabei mudando de ideia. A gente fez todas essas aulas ao vivo, a dinâmica foi tão legal, então eu decidi fazer essa aula ao vivo também. Eu sei que domingo de manhã, ao meio-dia, não é um horário muito bom, muita gente ainda está dormindo, tem gente que está almoçando, mas não tem problema. Depois a aula vai ficar gravada e quem não assistiu agora ao vivo vai poder assistir depois mais tarde, beleza? Então vamos lá, você já sabe como funciona. Primeira coisa, eu preciso que você dê like na live. Aperta nesse coraçãozinho aí que tem na tela do seu celular e assim a gente vai conseguir divulgar essa live, divulgar ela para mais pessoas. Estou aqui de domingo de manhã fazendo essa aula para você. Em retribuição, eu peço apenas que você dê o like na live. Você pode também convidar mais pessoas apertando aqui no aviãozinho e mandar essa live para outras pessoas. E eu quero que você interaja comigo. A aula fica sempre muito mais divertida, mais dinâmica quando você manda as suas mensagens. Manda o seu bom dia, a sua pergunta, o seu comentário, mas não escreva aqui na seção dos comentários. Escreva sim aqui na função de perguntas. Assim fica muito mais fácil de eu visualizar e no final dessa aula eu vou responder todas as perguntas. Mas vamos lá, nós começamos então a Semana do Inglês. É um evento de 3 aulas, começando hoje, domingo, depois a segunda aula vai ser na terça-feira e a terceira aula vai ser na quinta-feira, dia do meu aniversário. E nessas 3 aulas eu vou mostrar para você o caminho mais fácil e mais rápido de você ficar fluente em inglês. O caminho mais rápido é aquele que te leva à fluência em apenas 1 ano. E sim, isso é totalmente possível, desde que, é claro, você tenha o melhor método. E é isso que eu vou te mostrar na aula de hoje. E aí você já pode perguntar, Rafa, mas é realmente possível eu ficar fluente em inglês em apenas 1 ano? Eu sei que nas escolas de inglês, aí no mínimo, você vai precisar de 4 anos para poder ficar fluente. Então eu acho que isso é impossível. E realmente, eu tenho que concordar com você. Se você pretende estudar inglês da forma tradicional nas escolas de inglês, então realmente é impossível. Se prepare para estudar muitos anos da sua vida. Agora, se você está aqui, você vai conhecer o meu método, que é um método diferente e que é capaz de fazer isso por você. Então a gente vai reduzir esse tempo em muito tempo, em 1 ano apenas, certo? E por que isso acontece? Por que nas escolas o período é tão demorado? Você leva pelo menos 4 anos para aprender inglês. Porque o método das escolas, o método de gramática e comprando um livro atrás do outro, é um método que funciona para as escolas, mas ele não funciona para você. O seu objetivo é ficar fluente em inglês e o objetivo das escolas é ganhar muito dinheiro. Pensa comigo. Se o curso fosse apenas 1 ano, a escola ia receber apenas 12 mensalidades de você. Só que a escola tem muitos custos, são muitos funcionários, são muitos professores, é conta de água, conta de luz, ar-condicionado para pagar, é muita coisa. Então, se eles puderem estender esse período e fazer com que você fique 4, 5 anos lá, é muito mais vantajoso para eles. Afinal de contas, a gente já está acostumado. Se você for fazer uma faculdade, você também vai ficar de 3 a 4 anos estudando e pagando as suas mensalidades. Então, isso já está na nossa cabeça, né? Fica muito mais fácil para uma escola de inglês te convencer a fazer a mesma coisa. Mas, como eu disse, essa não é uma forma eficaz, né? Estudar inglês com gramática é a mesma coisa que você querer aprender a dirigir estudando mecânica. Não é porque você sabe como funciona o motor de um carro que você vai saber dirigir. Mesma coisa no inglês, não é porque você entende de gramática que você vai saber se comunicar. Você sabe que no Brasil, 95% da população não sabe falar inglês, né? Apenas 5% da população tem algum nível, alguma proficiência do inglês. Então é um mercado muito grande para as escolas, né? E a gente está no país em que é um dos países que mais tem escolas de inglês no mundo. E, no entanto, como eu falei, 95% da população não sabe falar o idioma. Então é muita escola para pouquíssimas pessoas aprendendo. Essa conta não fecha, é uma das maiores provas que eu tenho para você que o método tradicional não funciona. Na verdade, eu preciso ser justo. Eu não vou dizer para você que não funciona, porque eu sou fruto do método tradicional. Quando eu estudei inglês, eu fiquei 6 anos numa escola tradicional, uma das escolas mais famosas aí, mas eu posso garantir para você, além desse tempo todo, de 6 anos estudando inglês, eu não saí da escola com o nível de inglês que eu tenho hoje. Para chegar no nível de inglês que eu tenho hoje, eu tive que estudar muito, mas muito mesmo, por conta própria. Então eu vou refrasear para você aqui. Não é que é impossível você aprender inglês com o método tradicional, mas simplesmente não é eficiente. Vou dar um outro exemplo. É possível você sair daqui onde eu estou
em São Paulo para o Rio de Janeiro e fazer esse trajeto a pé, é possível. Eu não vou dizer para você que não é impossível, que você não vai chegar. Porém, é uma loucura fazer uma coisa dessa, né? Muito mais fácil seria você ir de carro, de ônibus ou então, melhor ainda, de avião, que vai reduzir esse seu período, esse seu trajeto. A mesma coisa é o meu método. O meu método é o jatinho que vai levar você nessa jornada para chegar na fluência em inglês muito mais rápido, certo? E é isso que nós vamos ver na Semana do Inglês, esse evento de 3 aulas, né? E ele é a continuação, é na verdade o encerramento do mês do inglês, esse curso de inglês gratuito que eu entreguei para você aqui durante 30 dias, de segunda a sexta. Por isso que é importante você estar aqui para esse encerramento. Se você não assistiu às aulas do mês do inglês, não tem problema, você pode assistir aqui a Semana do Inglês primeiro e depois você volta lá para assistir as outras aulas, beleza? Então você sabe que eu fico olhando aqui para o lado, que é para conferir minha cola, né? Para não esquecer de nada que eu preciso falar para vocês, beleza? Então vamos lá. Vou falar um pouco mais para vocês sobre o meu método, né? Se você está aqui assistindo essa aula da Semana do Inglês, é porque em algum momento você viu um vídeo meu na internet, você parou para prestar atenção na minha explicação e falou, tá aí, esse cara explica de um jeito fácil, de um jeito que eu consigo entender. Então é isso que eu fiz no meu método. Eu tentei pegar essa explicação direto ao ponto, que eu não gosto de enrolação, eu gosto de ir direto ao ponto. Eu peguei isso e coloquei no meu método. Além do mais, você precisa pensar que no método tradicional, nas escolas, as aulas geralmente são quanto tempo? São 2 vezes por semana. Em 2 vezes por semana não dá para você fazer muito milagre. Se você me acompanha aqui pela internet, a gente tem um contato praticamente diário, né? Então, você está todo dia olhando meus stories, assistindo minhas aulas, vendo meus vídeos, a gente tem um contato muito mais frequente. Por isso também que a gente consegue acelerar esse processo. Se é isso, né, se as vantagens da internet você ainda conseguir associar o melhor método possível, aí os seus resultados vão ser muito mais rápidos e você vai ter esse resultado de aprender inglês em apenas 1 ano. Eu vou lembrar você que eu sou professor de inglês já há 13 anos, e já há 13 anos eu venho desenvolvendo este que é o meu método, né? E eu já tive a oportunidade de aplicar ele com alunos de todas as idades e de todos os níveis de inglês. Pessoas que estavam começando o nível 0, pessoas que já eram intermediárias até avançadas, e também alunos de todas as idades, desde crianças, né? Acho que o aluno mais novo que eu já dei aula deve ter sido uns 6 anos de idade, até pessoas aí já idosas. O meu aluno mais velho tinha 82 anos de idade. Então eu já peguei toda essa faixa etária e eu posso dizer para você, é claro, dependendo da experiência da pessoa, da idade, os resultados são mais ou menos rápidos, mas em média a gente consegue sim aprender inglês em apenas 1 ano, beleza? Então é isso, a gente consegue compensar esse tempo das escolas, que são aulas 2 vezes por semana, aqui com a internet, que a gente tem contato quase que diário, e também o melhor método, aí você consegue acelerar muito mais o seu aprendizado. Mas vamos falar sobre fluência. Deixa eu escrever aqui. O que significa essa palavra? O que significa ser fluente em inglês? Ser fluente é você conseguir se comunicar, é você fazer a comunicação acontecer. Você falar e a outra pessoa te entender, e também você entender as pessoas com quem estão falando com você. Mas, nesse processo, pode ser que as suas frases não estejam perfeitas. Pode ser que você tenha erros na hora de falar inglês. Pode ser que a sua pronúncia não seja das melhores. Mas tudo bem, se você consegue se comunicar, então a fluência está acontecendo. Então eu vou colocar aqui, ó, fluência é sinônimo de comunicação. Comunicação. Ou seja, se você consegue se comunicar, eu posso dizer que você é fluente, certo? Se você faz a comunicação acontecer, se você fala de uma forma satisfatória, consegue falar sem muitas pausas para pensar, se você faz a comunicação acontecer, a pessoa entender você e você entender a pessoa, você é fluente em inglês. Agora, a pronúncia, consertar as suas frases, aumentar o seu vocabulário, isso é coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Mas a princípio, então, a gente precisa se tornar fluente e depois ir aperfeiçoando o idioma. Isso é o contrário do que o método tradicional nos ensina. Se você estuda numa escola com gramática e com livros, primeiro eles querem que você fale corretamente e só depois você vai desenvolvendo a fluência, que é a habilidade de falar, de se comunicar. Mas isso não é possível. Se você pensar até na forma como você aprendeu português, não é assim que a coisa acontece. A criança, você quando era criancinha, primeiro você começou a se comunicar
e você falava as palavras incorretamente, você ainda não conseguia fazer todas as frases que você queria, mas você se comunicava. E só depois, com o passar do tempo, é que você foi se aperfeiçoando e falando o português cada vez melhor. Então o processo para você aprender inglês tem que ser o mesmo. Primeiro vem a comunicação, mesmo que venha com alguma dificuldade, com as frases incorretas, e depois você vai aperfeiçoando a coisa. Você precisa se lembrar que as pessoas não estão nem aí para a forma como você fala inglês. Se você fala errado, se sua pronúncia não é boa, ninguém está prestando atenção nisso. As pessoas querem conversar com você, querem se comunicar. Elas estão prestando atenção no que você está falando, não no como você está falando, certo? Então ninguém está nem aí para o jeito como você fala inglês. As pessoas querem se comunicar. E essa tem que ser a sua primeira, segunda e terceira preocupação. É se comunicar primeiro, consertar as suas frases depois. Então você precisa falar, você precisa se comunicar e falar sem parar. Não é agradável quando você está falando inglês com uma pessoa e toda hora ela fica parando para pensar em regra gramatical. Ela para pensar se a pronúncia dela está boa. Ela para pensar se ela está falando corretamente. Isso não é legal. Você precisa falar sem parar, né? Sem que nada te detenha, nada te interrompa. E a palavra sem parar em inglês, sem parar, a gente fala non-stop. Non-stop. E esse é o nome do meu método, o método non-stop. E é isso que nós vamos aprender aqui nessas 3 aulas da semana do inglês, beleza? Então vamos lá, eu vou começar a mostrar para você as 10 estratégias que eu prometi te entregar nesse evento. Aqui, na verdade, nós não vamos chamar de estratégias, nós vamos chamar de fundamentos, os fundamentos do método non-stop. Antes de eu começar a passar esses fundamentos para você, aperta aí no like, eu tô de olho em você, hein? Tô vendo você assistindo a live aí e sem apertar nesse botãozinho. Aperta aí no like pra gente divulgar a live para mais pessoas. Lembrando, eu sei que o horário não é bom, mas as pessoas vão assistir depois essa aula na gravação, mas mesmo assim, quanto mais pessoas a gente tiver agora, melhor vai ser. E vai também deixando seus comentários, o seu bom dia, a sua dúvida aqui na função de perguntas, que quando a gente tiver já para encerrar essa live, aí eu vou responder todas as dúvidas, todos os comentários de vocês, beleza? Vou dar uma olhada aqui na tela do meu celular, deixa eu ver quantas pessoas estão aqui, ó, 27 pessoas, esse é um número bem legal, é o número, a média de pessoas que a gente tinha online nas nossas aulas do mês do inglês. E tô vendo que já tem 2 comentários aí, vamos ver. A nossa meta são de 15 comentários escritos aqui na função de pergunta. Então faltam 13 comentários, eu conto com vocês para a gente bater esse número. Então vamos lá, vamos começar a ver, agora que você já sabe que fluência é igual a comunicação e que o método non-stop pode trazer isso para você em apenas um ano, vamos ver quais são os fundamentos, as coisas que a gente precisa para botar o método em prática. Então, primeiro fundamento, número 1, é você aprender inglês através de, como eu posso falar? Eu ia dizer temas, mas temas não é a melhor palavra. Eu vou usar então contexto. Aprender em contexto. Aprender em contexto. Deixa eu só falar, o pessoal da minha equipe que está assistindo aí, a gente esqueceu de notificar o pessoal do grupo do Facebook. Então mande o link lá pro pessoal também, no grupo do Facebook do mês do inglês, porque o pessoal pode estar esperando lá o link para assistir a aula. Então, número 1 é aprender inglês em contexto. Como assim? No método tradicional, quando se estuda com livro e com gramática, as pessoas estão acostumadas a aprender por tópico gramatical. Ou seja, se você está aí assistindo essa live e você já estudou em alguma escola, diga para mim, não é dessa forma que se aprende? Primeiro dia de aula, você começa lá aprendendo o verbo to be. Depois você começa a aprender o simple present, que são as frases no presente. Também a gente aprende o there to be, que é para você dizer o que tem e o que não tem na sua casa, na sua cidade, esse tipo de coisa. Depois você começa a aprender o simple past, que é para você falar, fazer frases no passado. E assim vai, você vai por tópico gramatical atrás de tópico gramatical. Essa é a forma que você aprende no método tradicional. Porém, isso não funciona. Pelo simples motivo que isso não é natural. Pensa comigo, se você já assistiu algumas aulas minhas antes, você já viu eu explicar isso, mas eu vou repetir porque é super importante. Para o ser humano, só funcionam coisas que são naturais. Por exemplo, quando você vai se alimentar, você precisa comer comida.
você não pode trocar suas refeições, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu faço pelo menos umas 6, 7 refeições por dia. Eu como o dia inteiro, né? Eu não posso trocar essas minhas 7 refeições por suplementos alimentares, que são coisas feitas em laboratório, que não são naturais, né? Então, ou seja, a própria palavra já diz suplemento alimentar. Ela vem para suplementar uma alimentação que já existe. Por quê? Porque é algo artificial que está acrescentando. Então, por exemplo, uma pessoa que não consegue comer todos os nutrientes que ela precisa num dia. Então ela vai usar de um suplemento para completar isso que está faltando, né? Ou uma pessoa que vai para academia, ela precisa consumir uma quantidade X de calorias por dia. Se ela não consegue comer tudo aquilo em comida, né, uma pessoa que está tentando ganhar massa muscular, às vezes é difícil você comer tanta comida. Então ela toma um suplemento para completar aquilo que ficou faltando. Então a gramática, ela é algo, vamos dizer assim, entre aspas, feito em laboratório. Ela não é algo natural. É como eu falei, é a mecânica do carro, né? Você quer aprender a dirigir, você não quer aprender a consertar o carro, você não quer ser mecânico, você quer ser um motorista. Então você quer falar inglês, você não quer aprender a mecânica do idioma, você não quer aprender como o idioma funciona, né? Então se você ficar só nessa coisa, que é uma coisa não natural, uma coisa artificial, vai ficar te faltando o essencial, o natural, que é você aprender o idioma dessa forma, aprender em contexto. Então eu vou dar um exemplo para você. Eu vou ler aqui nas minhas anotações os temas que nós tivemos no mês do inglês, que foi o curso gratuito que eu dei até sexta-feira agora, né? Nós aprendemos não por tópico de gramática. No total nós tivemos 19 aulas no mês do inglês. Foram 19 dias de aula. Em nenhum desses 19 dias eu falei uma palavra sequer de gramática para você, né? O máximo que eu falei foi a palavra verbo, só isso. Fora isso, eu não falei mais nada. Eu não falei para você simple present, eu não falei present perfect, eu não falei simple past, eu não falei verbo to be. No entanto, eu te ensinei quase todas essas coisas, sem você saber que estava aprendendo isso. Nós aprendemos por contexto, por temas. E eu vou ler aqui para você. Então, os temas que nós tivemos nas 19 aulas do mês do inglês. Nós aprendemos primeiro, falar sobre a sua família. Foi isso que a gente aprendeu na aula número 1. Eu ensinei você a falar minha mãe, meu pai, meu irmão e minha irmã. E aí eu fui mostrando para você as fotos das pessoas da minha família e fui falando, ó, minha mãe, meu pai, meu irmão. Ou seja, eu decidi um contexto. Nós estávamos falando sobre família. Isso que nós falamos na primeira aula. E aí eu ensinei para você todas as palavras que você precisava e todas as frases que você precisava para fazer isso, para falar sobre esse contexto, sem usar gramática, né? Você não aprendeu nada de gramática nessa aula. Na aula número 2, nós falamos sobre as coisas e os objetos do seu dia a dia. Então eu lembro que eu ensinei para você a palavra casa, carro, apartamento e celular. Eu ensinei essas 4 palavras, que são as coisas mais comuns do nosso dia a dia. E eu ensinei você algumas características para você falar dessas coisas. Eu ensinei as palavras grande, pequeno, feio e bonito. Foram essas 4 palavras também. E aí você aprendeu a falar, minha casa é grande, meu apartamento é pequeno, meu carro é bonito, meu celular é feio. Você aprendeu a fazer essas frases. Novamente, eu te dei um contexto, né? Vamos falar sobre as coisas do nosso dia a dia. Eu não falei, vamos aprender os tópicos gramaticais. Se fosse o caso, se eu tivesse te ensinado assim, eu teria dito, olha como a coisa ia ficar mais difícil. Eu teria te dito, ó, nós vamos aprender aqui na aula de hoje adjetivos. Nós vamos aprender adjetivos para você descrever esses substantivos. Os substantivos são casa, carro, apartamento e celular, né? Então, em inglês, car, cell phone, house e apartment. Esses são os nossos substantivos. E os adjetivos que nós vamos aprender são esses. Olha como a coisa fica mais complicada. Percebe? Fica muito mais complicado e não tem necessidade de você saber esses nomes. Por exemplo, a palavra celular em português e em inglês. Isso é um substantivo. Você precisa saber disso? Você sabe que é um substantivo? Talvez, eu não sei você, mas eu já saí da escola, né? Eu terminei a escola em 2008, né? Então isso já tem mais de 10 anos. Tem o quê? 13 anos? Não, mais que isso, né? Mais de 15 anos já. E eu saí da escola há muito tempo e muita coisa da escola eu já não lembro mais. Muitos nomes gramaticais às vezes você já não lembra mais, né? Eu lembro porque eu sou professor, mas você não precisa lembrar.
você fala português perfeitamente. E, no entanto, você não fala, eu fiz uma frase no presente do subjuntivo. Essa frase aqui eu fiz no pretérito perfeito. Isso aqui que eu fiz foi muitos adjetivos que eu coloquei nesse substantivo. Não, você simplesmente fala, abre a boca e fala português. A mesma coisa tem que ser no inglês. Você não precisa saber os tópicos gramaticais, os nomes gramaticais dessas coisas. Não, deixa eu riscar mais um pouquinho aqui para você entender. Não precisa, você não precisa aprender gramática, né? Porque você não quer saber o funcionamento do idioma, você quer saber falar, você quer saber entender inglês, falar inglês, escrever em inglês e ler em inglês. Você quer ter essas 4 habilidades. Você não quer ser um estudioso do idioma, né? Da mesma forma que quem senta atrás de um volante quer dirigir, não quer ser mecânico. Então não faria sentido eu ensinar você a dirigir te ensinando mecânica. Da mesma forma, não faz sentido eu te ensinar inglês te ensinando gramática. Deu para entender? Então eu vou seguir aqui, eu vou falar para você mais alguns temas que nós vimos no mês do inglês. Na aula número 3, nós aprendemos a falar sobre comida. Então eu ensinei para você ali umas 3, 4 coisas de comida, comidas e bebidas, e eu ensinei para você as palavras gostoso e ruim, né? Você conseguiu descrever os alimentos. Isso é gostoso, isso não é, isso é bom, isso é ruim, né? Então, novamente, contexto e não gramática. Depois nós aprendemos a falar a quantidade de objetos. Tem muitos lápis, muitos livros, muitas cadeiras, muitas mesas. Então, novamente, contexto e não gramática. Depois disso, nós aprendemos a falar sobre as roupas. Eu te ensinei algumas peças de roupa e as cores, para você poder dizer, eu estou usando uma camiseta preta, eu estou usando uma calça jeans azul. Isso foi na aula número 5. Depois nós aprendemos a falar como são os de quem são os objetos, né? Então eu te ensinei as perguntas. De quem é, né? Então, whose? De quem é esse celular? Esse celular é meu, esse celular é seu. Foi isso que nós aprendemos na aula número 6, é isso? Exatamente. Depois, na aula número 7, nós aprendemos a falar onde estão as coisas. Então, onde está o seu celular? Aí você aprendeu as palavras aqui, ou então ali. Onde está a sua mãe? Aqui ou ali. Foi isso que nós aprendemos. Sempre por contexto, sem nada de gramática. Mais um contexto, mais um tema que nós aprendemos. Perguntar o que são as coisas. Então eu te ensinei a ver um objeto e perguntar o que é isso? O que é aquilo? E aí a dar a resposta. Então, novamente, e pela última vez, eu não vou falar todos os temas aqui, não tem necessidade, mas nós aprendemos com contexto e não por tópico gramatical. Então, esse é o maior erro do método tradicional. É tentar te ensinar inglês de forma mecânica, de forma não natural, né? Então, o ser humano não aprende um idioma assim, de forma teórica, né? E de forma estruturada assim, você vai aprender frases no presente primeiro, frases no passado depois, por último frases do futuro. Não. Quando você é uma criancinha aprendendo português, você aprendeu tudo junto e misturado, tudo fora de ordem. É claro que existe uma ordem padrão do que a criança aprende a falar, né? E às vezes essa ordem vai meio que se alterando, e foi isso que a gente viu nas aulas do mês do inglês. Então, por exemplo, eu falei para você que o primeiro tema que nós aprendemos foi falar sobre a família, e o segundo foi falar sobre os objetos do dia a dia. Mas não necessariamente precisa ser nessa ordem, pode ser o contrário, né? Sei lá, o tema da aula número 5 que a gente viu poderia ter sido o tema da aula número 1, né? Não tem problema. O tema da aula número 10 poderia ter sido o tema da aula número 3, não tem problema. O importante é que você vá por contexto e sempre num linguajar mais simples no começo, né? Como você está aprendendo como uma criança, você vai aprendendo ali coisas mais simples do seu dia a dia. Por exemplo, eu não poderia começar as primeiras aulas do curso falando para você, o contexto é uma entrevista de emprego e você vai aprender a se comunicar numa entrevista de emprego. Não daria para fazer isso. Por quê? Esse já é um contexto mais avançado. Pensa bem, quando você está numa entrevista de emprego, você procura falar mais bonitinho, mais corretamente, você procura impressionar através da sua fala. Uma criança que está aprendendo a falar, ela não tem essa habilidade. Por exemplo, minha filha tem 5 anos de idade. Ela já sabe falar português sem problemas. Ela se comunica, ela conversa, ela sabe falar em quase todas as situações. Porém, se eu colocasse minha filha para participar de uma entrevista de emprego, ela não saberia fazer.
Por quê? Está fora do intelecto dela, é uma coisa que está além do nível dela, né? E ela não sabe falar português de uma forma sofisticada, né? Ela não tem essa habilidade, essa capacidade. Então, a gente precisa também se certificar de que esse contexto faz sentido no nível que você está, né? São assuntos ali do dia a dia, coisas mais simples, e depois a gente vai avançando. Então, só para a gente encerrar aqui, o primeiro fundamento do método Nonstop, que é o meu método, é você aprender inglês não por tópico gramatical, né? Que é isso aqui que eu risquei tudo. Não por tópico gramatical, mas sim por contexto, por temas. Esse é o principal erro do método tradicional e é por isso que ele falha miseravelmente. Por isso que você fica anos e anos estudando inglês nas escolas de inglês. Não só porque eles estão te enrolando e tentando arrancar o seu dinheiro, mas até mesmo porque, se eles quisessem fazer isso do jeito mais rápido possível, vamos usar a gramática e o livro para ensinar inglês, mas vamos tentar fazer o mais rápido possível. Mesmo assim, eles não conseguiriam acelerar o processo, porque estudar por gramática não é natural. E tudo que não é natural não serve para o ser humano, certo? Você não consegue colocar coisas artificiais para substituir um aprendizado natural. Não dá para fazer isso. Então não dá para você acelerar o processo estudando através de gramática. É um jeito que não é natural, então até aquilo entrar na sua cabeça, você vai precisar de muito, muito tempo, muita repetição e, consequentemente, muitos anos para aprender inglês. Beleza? Então vamos lá, o número 2. Qual é o segundo fundamento do método Nonstop? Você já deve ter percebido, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui não é novidade se você fez as aulas do mês do inglês. Por mais que às vezes você não percebeu isso a princípio, mas de tanta gente fazer a mesma coisa, você já acabou notando isso, né? Então o número 2 é você escrever a pronúncia. Né? E por isso que eu falei então que você já percebeu isso durante as nossas aulas. Por quê? Em todas as 19 aulas do mês do inglês, eu sempre escrevi a palavra e a pronúncia. Eu escrevi a frase e a pronúncia da frase. E você aprendeu ainda que em inglês existe a pronúncia forte e a pronúncia fraca, né? A pronúncia forte é quando eu estou falando devagarzinho e quando eu estou lendo palavra por palavra. Por exemplo, aqui eu vou fazer a pronúncia forte no português. Aprender em contexto. Isso é a pronúncia forte. Mas não é assim que a gente fala no dia a dia. Eu não falo assim com vocês o tempo todo. Não, isso não é natural. No dia a dia, por exemplo, eu estou falando aqui, eu estou usando a pronúncia fraca, que é quando você não valoriza a palavra, né? Você não fica destacando as palavras desse jeito. Não, você tira a força das palavras e fala de forma mais rápida, né? Então fala assim, ó, aprender em contexto. Isso é a pronúncia fraca. Então eu te ensinei isso em inglês. A pronúncia forte, que é quando você está lendo, quando você está destacando as palavras, e a pronúncia fraca, né? E o que acontece? Quando você está aprendendo inglês, as pessoas aprendem só a pronúncia forte. Então eu vou apagar a lousa aqui e vou escrever para você para te dar alguns exemplos. Então as pessoas aprendem só a pronúncia forte no inglês. E qual é a principal queixa que eu ouço das pessoas? As pessoas falam, Rafa, eu até consigo falar alguma coisinha de inglês, mas minha audição é péssima. Coloca para mim, escreve aí nos comentários se esse é o seu caso. Você consegue também falar alguma coisinha ou outra de inglês, mas você é muito ruim de audição? Eu vou te explicar porque isso acontece. Acontece porque você aprendeu a pronúncia forte e não aprendeu a pronúncia fraca das palavras. Então vamos lá. Vou escrever aqui para você. Primeiro eu vou demonstrar só numa palavra, tá? Palavra house. Então eu disse que você precisa escrever a pronúncia das palavras. Quando você estiver anotando no seu caderno, você vai escrever a pronúncia. A pronúncia é assim, ó. House. House. Ó, esse H tem som de R, esse O tem som de A, o U fica igualzinho, o S tem som de Z e o E é mudo. O E não tem som no final das palavras, na maioria das palavras em inglês. Então a pronúncia é house. House. Quer um outro exemplo? Vou escrever aqui para você um outro que nós vimos na aula também. A palavra water. Como é a pronúncia dela? Vou escrever aqui. U-O-R. Então o W tem som de W mesmo, né? Som de U. O A tem som de O. O T fica com som de R. Esse E tem som de A. E o R também som de R. Water.
water. E aí você fala, Rafa, por que o T mudou para som de R? Porque essa é a pronúncia fraca. Normalmente na pronúncia fraca, a gente troca os Ds e os Ts por um som de R. É isso que acontece em inglês, principalmente no inglês americano. No inglês britânico, lá na Inglaterra, lá na Irlanda, isso não acontece muito. Mas nos Estados Unidos, isso acontece o tempo inteiro. Na pronúncia forte, eu posso pronunciar com T. Eu posso falar water, water, eu posso. Mas quando eu estou conversando no dia a dia, falando em velocidade média ou velocidade rápida, você vai trocar esse T por um som de R. É isso que a gente faz na maioria das vezes. E é por isso que as pessoas não entendem, né? Então, a pessoa está ali ouvindo a palavra em inglês, ouvindo a frase, e ela fala, ué, eu não consigo entender, eu só entendo quando eu vejo a legenda. Por quê? Porque você não aprendeu a pronúncia fraca. Agora eu vou mostrar isso para você numa frase, né? Então, deixa eu apagar aqui. E eu vou escrever também uma frase que nós vimos no nosso curso, né? No mês do inglês. Então, aqui eu não estou passando nada de novo para você, só coisas que você já aprendeu. A gente tinha visto a frase I want to sleep, que significa eu quero dormir. Então, isso que eu fiz foi a pronúncia lenta, ó. Eu pronunciei. A pronúncia lenta não, perdão, a pronúncia forte. I want, que na verdade want, não som de want to sleep. Isso é a pronúncia forte. Você aprende dessa forma e você acha que você vai ouvir todo mundo falando desse jeito, mas não vai. No dia a dia, não é assim que as pessoas falam. As pessoas usam a pronúncia fraca, que fica assim, ó. O I, a gente normalmente fala apenas A. A. O want to, eu vou juntar, vai virar uma coisa só, que eu pronuncio assim, ó. Wanna. Então, want to virou wanna, wanna. E o sleep fica igual, sleep. Então, ó, o que antes era I want to sleep, e você está falando assim para todo mundo, você fala para as pessoas, eu quero dormir. I want to sleep, I want to sleep, I want to sleep. No dia a dia, você vai ouvir as pessoas falando, I want to sleep, I want to sleep. Olha a diferença. I want to sleep, I want to sleep. Olha como muda bastante, né? Então fica I wanna sleep. I wanna sleep. Então olha a diferença. I wanna sleep. I wanna sleep para I want to sleep. Se você aprendeu apenas a pronúncia forte, você vai pronunciar igual, você vai falar igual e o seu ouvido vai acostumar com esse som. Então, quando você vê um nativo, você conversar com um americano e ele falar para você, I wanna sleep, você não vai entender. Por quê? Você não aprendeu essa pronúncia. Então, o seu ouvido não está preparado para essa pronúncia. Deu para entender? Por isso que nosso segundo fundamento aqui do método non-stop é você escrever a pronúncia e também escrever e aprender a pronúncia fraca, porque essa é a mais importante, né? Como, por exemplo, em português isso também existe. Às vezes você chega para a pessoa e fala, e aí, como você tá? Olha o que eu falei, como você tá? Eu falei essa frase aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. A frase correta seria, como você está? Como você está? Então é lógico que isso muda de local para local. Aqui em São Paulo a gente fala assim. Pode ser que você está em outro lugar do Brasil e não, vocês falam a forma completa mesmo, mas aqui em São Paulo a gente fala desse jeito. Então, como você está? Você não vai ouvir ninguém falando, e aí, como você está? Como você está? Tudo bem? Não, todo mundo fala como, e olha o som, ó, o O fica com som de U. Como, se, o você vira apenas C. Está, o está vira apenas tá. Como você tá? Como você tá? Você já percebeu que você fala assim? Né? Deixa aí pra mim, escreve aí nos comentários, não aqui, tá? Escreve aqui na função de pergunta. Fala, nossa, Rafa, é mesmo, eu falo assim e nunca tinha percebido. Ou então diga aí, não, eu já tinha percebido, mas diga alguma coisa, conversa, interage comigo aí. Você já tinha percebido que a gente fala assim? Como você tá? Isso aqui é a pronúncia fraca, ó. Você é forte, você é fraco.
Está, está é forte. Tá é fraco, é pronúncia fraca. Como, ó, a gente não fala o no final, a gente fala como, por quê? Você tira a força. Você tira a força do o, ele acaba virando um o. Né? Então é isso, a gente usa a pronúncia fraca em todos os idiomas. Então isso não é uma coisa que eu estou inventando, é uma coisa que acontece, inclusive no português. E aí, além de você escrever a pronúncia, né, eu já disse também nas aulas do mês do inglês, que você precisa repetir a pronúncia pelo menos aí de 3 até 10 vezes, você precisa ficar repetindo. Aqui no caso não a frase em português, né? Mas a frase em inglês que eu tinha escrito. I wanna sleep, I wanna sleep, I wanna sleep. Você vai repetir pelo menos 3 vezes, no máximo 10, para que essa frase se torne como que uma melodia na sua boca. Você consiga fazer ela de forma fácil. Por que as pessoas falam, Rafa, a pronúncia no inglês é difícil? Porque ela está pouco praticada. Você precisa repetir várias vezes para que ela fique mais confortável na sua boca, para que você consiga falar ela sem problemas, sem dificuldades. E, como eu já disse várias vezes, a pronúncia vem no médio e longo prazo. Pode ser que você repita uma frase lá várias vezes e você ainda não consiga fazê-la corretamente. E isso é completamente normal, porque a pronúncia envolve também musculatura, né? Tem músculos que você usa para fazer sons em inglês que você normalmente não usa para falar português. Então, às vezes, esses seus músculos estão atrofiados. Às vezes você não sabe usar essa musculatura. E leva um certo tempo para isso desenvolver. Então, novamente, você vai repetir de 3 a 10 vezes aquelas frases, mas lembrando, pode ser que você repita 10, 20 vezes e a pronúncia ainda não fique boa, e isso é completamente normal. Isso vai melhorar com o tempo. Beleza? E outra coisa também é você repetir em super câmera lenta, né? Então, deixa eu colocar aqui de novo. I want to sleep, que é eu quero dormir. E eu vou escrever aqui de novo a pronúncia fraca, que é I wanna sleep. Então, o que eu quero dizer com câmera lenta? É você fazer igualzinho num filme mesmo, quando tem a cena, sabe lá, a cena em câmera lenta, o cara vai dar um soco e o braço dele vai devagarzinho. A mesma coisa você precisa fazer com a pronúncia. Então, você não vai praticar a pronúncia assim, I wanna sleep, I wanna sleep. Não, você não vai fazer assim. Você vai fazer em super câmera lenta. I wanna sleep. I wanna sleep. Tá vendo? Eu tô parecendo um filme desacelerado, né? É dessa forma que você precisa fazer. É extremamente comum eu ver as pessoas que estão começando a aprender inglês querer falar igual um meteoro, né? I wanna sleep, I wanna sleep, I wanna sleep. Porque a pessoa começa a aprender inglês hoje e ela já acha que amanhã ela já vai estar fluente, falando tudo bonitinho, tudo certinho. Calma, você tem que ir devagar. Devagar não só no processo, como devagar também na pronúncia. O caminho para você falar rápido é você conseguir falar bem devagar. Então, de tanto eu falar I wanna sleep, fazer isso várias e várias vezes devagar, aí depois eu começo a acelerar um pouco mais. I wanna sleep, I wanna sleep. Aí depois eu acelero um pouco mais. I wanna sleep, I wanna sleep. Até o dia que eu vou estar conseguindo falar muito mais rápido. I wanna sleep, I wanna sleep, I wanna sleep. Certo? Então, para eu chegar numa fala rápida, falando igual o Eminem, né, igual um cantor de rap, primeiro eu preciso conseguir falar devagar. Então, primeiro lento e depois vai acelerando. Beleza? Então, esse foi o segundo fundamento do método non-stop. Vamos para o número 3 agora? Lembrando, hoje nós vamos até o número 4, tá? Nós temos ainda outras 2 aulas. Na aula que vem nós vamos ver do número 5 ao número 9. Hoje nós vamos ver de 1 a 4. E agora, o número 3, deixa eu escrever aqui. Número 3 é você modificar as frases. Como assim? Eu falei para você, lá nas primeiras aulas do mês do inglês, que você, no começo, você está começando a aprender inglês do zero, você não é capaz de fazer uma frase do zero. Você pensa, eu quero falar isso, e aí você vai lá e constrói a frase. Isso não é possível para você. Por quê?
frases são formadas por palavras e você ainda não tem muitas palavras memorizadas. O seu vocabulário, no começo, é limitadíssimo, né? Então, como que você faz no começo? No começo, você só repete palavras que você já sabe. Então, eu te ensino 4, 5 palavras em inglês. São essas palavras que você vai usar. Ah, Rafa, mas eu quero falar alguma coisa que eu ainda não aprendi. Então, você não vai falar, porque você não tem como fazer isso, né? Como que eu posso falar uma frase que eu não conheço essas palavras? Não dá para fazer. Porém, depois de algum tempo, quando você já aprendeu várias palavras e várias frases em inglês, aí sim você é capaz de modificar essas frases. Então, eu disse que nós fizemos 19 aulas no mês do inglês. No começo, eu falava para você, ó, usa só isso aqui que eu estou ensinando. Quando nós chegamos, eu não lembro o número ao certo agora, mas quando a gente chegou lá para a aula número 14, número 15, aí a gente começou a fazer o quê? Modificar, ou eu posso dizer também, misturar as frases. A gente pegou o conteúdo que a gente já tinha aprendido nas aulas anteriores e começou a mesclar, começou a misturar. Por exemplo, ó, vou dar 2 exemplos aqui que aconteceram nas aulas. A gente fez I want, que é a frase eu quero, né? E a gente tinha aprendido já várias coisas para completar aqui. Então, eu quero água, eu quero pizza, eu quero dormir, eu quero descansar, eu quero passear, eu quero várias coisas. Durante todas as 19 aulas do curso, a gente aprendeu outras palavras que a gente podia usar aqui. Então a gente começou a misturar. Eu falei, ó, vamos usar palavras que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas, e a gente foi misturando, fazendo essas frases. Eu quero dormir, eu quero brincar, eu quero comer, eu quero pizza, eu quero beber, eu quero dormir, várias outras coisas. Por quê? Porque você já tinha aprendido essa frase e várias outras palavras, e aí você teve a capacidade de modificar essas frases que você já tinha aprendido. Um outro exemplo, nós vimos I like to, eu gosto de, e aqui a gente completava com outra atividade. Então, eu gosto de dormir, eu gosto de assistir televisão, eu gosto de passear, eu gosto de ouvir música. No começo do nosso curso, a gente aprendia as frases simples, né? Primeiro eu ensinei a palavra assistir. Depois eu ensinei a palavra ouvir. Depois eu ensinei a palavra música. Depois eu ensinei a palavra televisão. E aí a gente misturou. Você já sabia assistir e sabia televisão. Então ficou assistir televisão. Watch TV. Watch TV. Primeiro eu te ensinei ouvir e depois eu ensinei a palavra música. E aí a gente misturou. Ouvir música. Listen to music. Depois eu te ensinei eu gosto de, e eu te ensinei a completar só com uma palavra. Eu gosto de assistir, eu gosto de brincar, eu gosto de ouvir. Depois eu falei, ó, agora a gente já pode misturar com as palavras das outras aulas para modificar, ou até, posso dizer, a incrementar essas frases. Então a gente fez, eu gosto de ouvir música, já completei com mais uma palavra. Eu gosto de assistir televisão, já foi mais uma. Eu gosto de jogar videogame, já foi mais uma. Eu já incrementei mais a frase. Então, esse é o terceiro fundamento do método Nonstop. Primeiramente, você vai aprender palavras e frases e vai usar só essas palavras e frases que você aprendeu. Depois, quanto mais você vai acumulando, isso eu chamo de repertório, quanto mais o seu repertório de inglês vai ficando maior, você vai desenvolver a habilidade de modificar as frases que você já conhece para aí sim, criar outras frases, né? Então, na verdade, quando você cria a frase, você está só modificando outras frases que você já conhece, né? Aquela famosa frase, nada se cria, tudo se copia, né? Então, aqui eu posso dizer, nada se cria, tudo se modifica. Então, você precisa já conhecer algumas palavras, algumas frases, e só depois com um repertório você tem a habilidade de modificá-las e aí sim fazer novas frases, criar as suas frases do zero, certo? Só depois de já ter um repertório. Alright? Então esse foi o número 3. E finalmente, o número 4, vai anotando aí, hein? Não adianta você só assistir a aula e ficar achando que você vai memorizar. Você precisa de lápis, borracha, caneta, papel para anotar tudo isso aqui que eu tô te falando. Lógico, a aula vai ficar gravada e você vai poder reassistir, mas já é interessante você ir anotando agora, beleza? Enquanto isso, ó,
vai dando like na live, vamos ver se a gente chega pelo menos a uns 1000 likes hoje, que é a primeira aula do nosso evento, e vai deixando as suas dúvidas, os seus comentários aqui, ó. Vou até dar uma olhada, vamos ver em quantos comentários a gente está. Estamos em 9, eu tinha dito que o objetivo era 15, faltam então 6 comentários para a gente bater essa meta aí, certo? Vai mandando aí, enquanto isso eu apago aqui a lousa, e nós vamos ver o quarto e último fundamento do método non-stop, que nós estamos aprendendo hoje. Quarto e último que nós vamos ver hoje, né? Porque no total são 10, mas hoje nós vamos ver só até o número 4. O número 4, importantíssimo, também como eu falei, você já percebeu isso durante as nossas aulas do mês do inglês, é a revisão. Por que eu falei que você já percebeu isso? Porque em todas as 19 aulas do mês do inglês, nós revisamos o conteúdo da aula anterior. Na verdade, em 18, né? Porque a primeira aula não tinha nada o que revisar antes. Então, nas 18 aulas seguintes, nós sempre começamos a aula com a revisão, né? E eu disse para você que não faz sentido você querer aprender uma coisa nova se você não memorizou a matéria da aula anterior. Isso também é um grande erro do método das escolas tradicionais. Como você está seguindo um livro, ali o livro é meio engessado, vamos dizer assim, né? Ele é ali padronizado, não dá para você alterar ele, então o professor ele tem ali, normalmente no semestre a gente tem 35 a 40 aulas numa escola tradicional, 40 aulas por semestre, então o professor ele tem aquele livro e ele precisa terminar aquela matéria toda dentro de 40 aulas. Então, às vezes, não dá tempo do professor revisar a matéria, não tem como ele fazer isso, senão ele vai acabar atrasando o livro e não vai conseguir terminar aquilo dentro do cronograma, né? Mas você, como você está aqui fazendo, estou te ensinando o método non-stop, você precisa entender que a revisão é algo fundamental. Como eu estou falando para você que você não vai aprender inglês através de gramática, através de livro, então você não está preso a essa estrutura. Então você pode revisar à vontade. Novamente, não faz sentido você querer aprender novas palavras, novas frases, se você ainda não memorizou a matéria anterior. Então, todo dia que você for estudar inglês, antes de buscar aprender uma coisa nova, uma frase nova, palavras novas, trabalhar a sua pronúncia, você vai revisar a matéria da aula anterior. E por quanto tempo você vai fazer isso, né? Quantas vezes eu digo que você vai revisar? Normalmente, umas 2 a 3 revisões costumam ser o suficiente. Então vamos supor, você viu uma matéria hoje domingo, né? Amanhã, quando você for estudar, né, que o dia 1, você vai ainda revisar isso aqui. Depois no dia 2, você precisa revisar essa matéria e ainda dar mais uma olhada nessa aqui. No dia número 3, você vai revisar essa matéria, essa aqui do dia 1 e ainda a matéria aqui do nosso dia 0, vamos dizer assim. Então você revisou, ó, 3 vezes, né? No dia 4, eu ainda vou revisar a matéria do dia 3, vou revisar do dia 2, vou revisar do dia 1, mas já não preciso mais revisar essa, porque provavelmente essa matéria já vai estar memorizada aqui no dia número 4. Deu para entender? Meio confuso aqui, mas acho que deu, né? Você sempre vai revisar a matéria de 3 dias anteriores, ok? Isso costuma ser suficiente. Pode ser que você não memorize, mesmo com 3 dias de repetição? Sim, é completamente possível que isso aconteça, mas não tem muito problema. Por quê? As matérias em inglês elas vão aparecendo novamente. Então, por exemplo, as frases que eu mostrei para você hoje, eu gosto e eu quero. Quantas vezes você vai falar isso na sua vida, né? Pense em português. Quantas vezes você fala a frase eu gosto, eu quero, num dia, numa semana, num mês? A gente repete a mesma coisa várias e várias e várias vezes. Então, você revisar não necessariamente significa que você vai memorizar. Pode ser que você não memorize, mas só de você revisar a coisa já ficou bem, vamos dizer assim, você já plantou ela melhor na sua memória, né? E aí, com o tempo, você vai automaticamente revisando o conteúdo quando ele aparecer de novo. Então as matérias vão se repetindo, os assuntos vão se repetindo, né? Aquela coisa que você falou há 2, 3 semanas atrás, aquela matéria, ela pode aparecer de novo 2, 3 semanas para frente. Então é normal, né? A repetição do conteúdo. Mesmo assim, é fundamental que você revise. E como você deve fazer essa revisão? Primeiramente, de memória. Você vai, ainda com o seu caderno fechado, você vai tentar lembrar. O que foi que eu aprendi ontem? Quais foram as frases? Deixa eu ver se eu lembro, deixa eu ver se eu consigo repetir, e deixa eu ver se eu consigo repetir com a pronúncia correta, né? Depois disso, aí sim, você abre o seu caderno e você confere. Ah, aqui ó,
teve essa frase que eu esqueci. Eu esqueci que tinha aprendido essa frase ontem e na minha revisão eu não lembrei. Então deixa eu repetir ela aqui agora que eu estou lendo, né? Ah, essa pronúncia aqui, eu repeti ela incorretamente. Agora que eu estou vendo no meu caderno que eu escrevi a pronúncia, né? Lembrando, esse é o nosso fundamento número 2, escrever a pronúncia. Então você vai falar, agora que eu estou lendo, eu estou vendo que na minha revisão eu pronunciei errado. Então agora deixa eu ler aqui e pronunciar corretamente. Então é isso que você vai fazer, é dessa forma que você vai revisando. Primeiro de memória, depois conferindo no seu caderno. Então vamos revisar aqui quais são os 4 fundamentos do método Nonstop que nós vimos hoje. Primeira coisa foi o aprender através de contexto, através de temas. Você deixa os tópicos gramaticais de lado e você vai aprender inglês através de temas. Igualzinho nós fizemos aqui nas nossas 19 aulas do mês do inglês. Essas aulas que eu dei aí nos últimos 30 dias, né? De segunda a sexta eu fiz sempre aulas e no total deram 19 aulas. Então você vai aprender através de contexto, através de temas. Número 2, você precisa escrever a pronúncia e aprender a pronúncia fraca, que é a pronúncia do dia a dia. Né? Então existem 2 pronúncias, a forte e a fraca. A forte é quando eu estou lendo e enfatizando as palavras. Por exemplo, eu estou falando semana do inglês. Essa é a pronúncia forte. A pronúncia fraca é semana do inglês. Quando eu não enfatizo nenhuma palavra, né? A pronúncia que eu uso no dia a dia. Então, fundamento número 2, escrever a pronúncia e aprender a pronúncia fraca e também repetir a mesma palavra de 3 até 10 vezes até a sua pronúncia ir ficando melhor e sempre em câmera lenta. Mas a pronúncia vem a médio, longo prazo. Número 3 é você modificar as frases, né? Depois que você já tem repertório, você já aprendeu um bom número de frases e de palavras, você consegue começar a misturar e aí sim, através dessa modificação, você começa a fazer as suas frases do zero, criar as suas frases, né? Na verdade não é do zero, porque você está pegando a base que você já tinha, mas você começa a criar suas frases. Então, no começo do aprendizado, o aluno não é capaz de criar frases do zero. Depois de algum tempo, aí sim, ele vai modificando as frases que ele tem e ele consegue criar as suas próprias frases. Então, fundamento número 3 é modificar as frases. E número 4 que nós vimos agora é a revisão. Você precisa sempre revisar o conteúdo. Não faz sentido você querer aprender uma coisa nova se a matéria antiga você ainda não aprendeu, né? Então, às vezes você precisa ter essa percepção, né? De quando você está estudando, você vê o que é mais importante. Vou estudar hoje? Eu vou aprender coisa nova? Ou vou ficar só revisando aquilo que eu estava com dificuldade? Às vezes é mais interessante você só revisar, né? Hoje eu não vou aprender nada novo, eu vou só revisar, porque eu estou com dificuldade. Eu vi que aquela matéria eu não entendi muito bem, então eu não vou progredir. Lembrando, você está aqui livre das amarras que a escola te coloca. A escola tem um cronograma, ela tem livro, ela tem planejamento, ela tem o período certinho ali. Você não. Você está livre. O método Nonstop te deixa muito mais livre. Você não tem tópico gramatical para estudar, você não tem livro. Então, você tem que tomar essa liberdade de perceber. A matéria que eu aprendi ontem, eu ainda não estou seguro com ela, né? Porque às vezes a matéria você pode aprender, mas você ainda não domina ela 100% e nem precisa. Porque, como eu falei, as coisas são repetitivas e você acaba vendo a matéria de novo no futuro, então lá no futuro você vai memorizar melhor. Então tem aquele ponto em que você ainda não dominou a matéria, e esse ponto tudo bem, mas tem um ponto que você está com dúvidas da matéria. E esse aqui é um problema, né? Então se eu estou com dúvida, deixa eu revisar, deixa eu estudar ela de novo. Então hoje não vou aprender nada novo, vou ficar só nessa matéria aqui, porque eu ainda tenho dúvida, eu ainda não entendi como isso funciona. Então, o quarto fundamento é a revisão, beleza? Então, na nossa aula de terça-feira, a gente ainda tem muito mais coisa para ver. Eu vou falar sobre memorização, vou falar mais sobre pronúncia, vou falar sobre disciplina, né? Sobre cronograma de estudos, vou falar também sobre a mentalidade que você precisa ter, o seu mindset para aprender inglês. Tudo isso a gente vai falar ainda nas aulas de terça e na aula de quinta-feira, que ó, é o dia do meu aniversário. A gente vai comemorar aqui juntos, beleza? Então, por enquanto, a sua lição de casa, enquanto as 2 aulas ainda não chegam, você vai assistir novamente essa aula e assista ela minuciosamente, tá? Anote todos esses 4 fundamentos, anote os meus exemplos, procure internalizar essas explicações que eu dei, vai ficar muito mais fácil para você. E também, você precisa entrar no grupo da semana do inglês, né? Eu estou fazendo a aula ao vivo aqui e você está sendo notificado, mas você sabe que o Instagram
não notifica todo mundo. Então, por exemplo, eu tenho quase 100 mil seguidores aqui no meu Instagram. Você pode ter certeza que na hora que eu entrei ao vivo na live, né, que aparece o aviso no seu celular, se apareceu para você, você foi sortudo, porque pode ter certeza que não aparece para todo mundo. O Instagram não notifica todo mundo de que você está ao vivo. Então, se eu posto um vídeo no meu Instagram, ele não vai notificar, ele não vai avisar todo mundo, ó, o Rafa postou um vídeo. Não, ele notifica ali, acho que só 5, 10% dos meus seguidores. Então, se apareceu a notificação para você, você deu sorte, porque para a maioria dessas 100 mil pessoas que me seguem, a notificação não apareceu. Então, mesmo eu fazendo as aulas aqui ao vivo no Instagram, é fundamental você estar inscrito no evento. Porque lá no evento, a minha equipe notifica todo mundo pelo WhatsApp, e aí você recebe. Se você estiver no WhatsApp, você vai ser avisado da hora da aula, beleza? Então, faça sua inscrição, o link está na minha bio, é só você apertar lá, faz sua inscrição com nome e e-mail, e aí você vai cair no grupo do WhatsApp, beleza? E aí a nossa próxima aula vai ser na terça-feira, às 18 horas. Nosso curso, a Semana do Inglês, não para por aqui, o nosso evento não termina aqui. Na verdade, só termina quando você ficar fluente, e a nossa próxima aula, que eu vou te ajudar com isso, vai ser na terça-feira, às 18 horas. Beleza, pessoal? É isso. Um abraço, obrigado por você estar aqui. Ah, esqueci, tem as dúvidas, né? Tem as perguntas, perdão. Já estava esquecendo disso, então deixa eu virar aqui a câmera. E vamos lá, vamos responder as dúvidas antes de eu encerrar a aula, né? Deixa eu ver aqui, temos 9 comentários. O Luciano está perguntando qual é a diferença da pronúncia entre raining e running, né? Então essa diferença que eu estou falando para você. Raining é ray, tem um som de EI, né? Ray. E running, que é correndo, é r. Então é igual em maçã, é esse mesmo som. Raining, running. Raining, running. Beleza? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Como é o seu nome aqui? A Darly Lopes, não consigo ver seu nome completo, falou, no Rio de Janeiro é assim, como tu tá, né? Então no Rio de Janeiro eles falam diferente. Eu disse que aqui em São Paulo a gente diz como você tá. Só que no Rio eles trocam você por tu, mas mesmo assim, ó, o está acaba sendo abreviado, né? O está vira tá. Como tu tá, né? Então ela deu aqui o parecer dela como uma pessoa lá do Rio de Janeiro. A Kelly falou, estudei 6 anos de inglês, mas há mais de 20 anos. Hoje estou na Flórida há 8 meses. Consigo desenrolar o básico, mas como aprender mais o listening e a pronúncia, sem ser através de filmes? Certo, então Kelly, tá, sem ser através de filmes. Por que você não quer usar os filmes? Porque é uma das melhores ferramentas. Filmes e séries, e também músicas, são uma das melhores ferramentas para você desenvolver a sua audição e também a sua pronúncia. Talvez você está falando isso porque você tentou usar isso e não foi eficiente para você. É porque tem uma diferença entre você assistir um filme e estudar um filme. São duas coisas diferentes, entende? Então, muitas pessoas, às vezes eu falo para o aluno, ó, você precisa assistir um filme para estudar. E aí depois eu falo, e aí, assistiu? O aluno fala, sim, Rafa, assisti. E aí eu falo, como você fez? Ele fala, botei o filme lá, botei a legenda, o áudio em inglês, a legenda em português e assisti o filme. Isso não é estudar, isso é assistir, né? Estudar, primeiro, você não vai estudar o filme inteiro. Você vai pegar uma única cena, um único diálogo e você vai estudar aquele diálogo. Você vai colocar com áudio em inglês e a legenda em inglês. E aí você vai estudar aquela cena. Você vai assistir, vai pausar, vai voltar, vai tentar falar junto, vai imitar a pronúncia. Isso é você estudar um filme, né? E você fazer esse processo é um processo que vai levar pelo menos uns 10 minutos ali naquela cena. Por isso que eu falei que você não vai fazer isso com o filme todo, porque um filme que leva 1h40, se você for estudar ele inteiro, você vai levar 10 horas para assistir o filme. Então você vai pegar só uma cena dele e vai estudar aquela cena hoje, depois você pega uma outra cena, ou pega uma cena de um outro filme, e assim vai. Então, estudar o filme é diferente de assistir o filme, né? E aí você vai usar aqui o ponto que eu já usei no fundamento número 2, né? Você vai escrever a pronúncia, você vai repetir em câmera lenta, vai repetir de 3 a 10 vezes, e aí, conforme você vai melhorando a sua pronúncia, vai melhorando a sua audição, né? Tudo que você faz para melhorar um, melhora o outro também. E assim a coisa vai melhorando, beleza? E também, na aula que vem tem mais dicas, eu não quero adiantar aqui, né? Mas na aula da terça-feira eu vou passar mais dicas para você
de como melhorar a sua pronúncia e a sua audição. Estou vendo aqui a Lenita. A Lenita falou: estudei aqui onde moro, mas confesso que nos livros até sei. Confesso que nos livros até sei, mas falando... Ah, entendi. Mas falando no dia a dia, tenho dificuldade. Esse professor é top e estou aprendendo muito com você. Obrigado. Obrigado, Lenita. É exatamente isso que você falou. Quando a gente estuda com livros, com gramática, você fica até fera ali em fazer exercício, em responder atividades, mas não em interagir, em conversar. Por quê? O método tradicional, ele valoriza precisão. Você fazer frases corretamente, né, ali, gramaticalmente corretas, mas ele não valoriza comunicação, fluência. Então, isso que você retratou é muito normal. As pessoas vão lá, estudam inglês com o método tradicional, às vezes você até completa o curso. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu falei que eu estudei 6 anos numa escola e o que aconteceu? Depois de 6 anos eu conseguia fazer atividades, eu conseguia entender alguma coisa de um filme, de uma música, não tudo, né? Só alguma coisinha. Mas na hora de conversar, eu não conseguia me comunicar, eu travava. Por quê? Porque eu não tinha fluência. Fluência é comunicação. Eu tinha aprendido ali por 6 anos da minha vida que eu precisava falar corretamente. Só que esse não é o processo certo. Eu preciso primeiro falar com fluência e depois eu vou corrigindo, né? Então eu tinha aprendido o processo contrário, né? E aí depois eu tive que desfazer tudo isso na minha cabeça e aprender a estudar dessa forma, com método natural, e foi ali que eu comecei a criar o meu método. Então isso que você está falando é extremamente comum, beleza? Tô vendo aqui a Kiala, que acompanhou quase todas as aulas do mês do inglês, falou: Good morning, Rafa, how are you? I'm great, I'm very good. Deixa eu ver o que mais aqui. Estou achando o seu método excelente. Disse a... Qual que é o nome dela? A Lucilene. Lucilene acho que também assistiu bastante aulas aqui, né, Lu? Do mês do inglês. Que bom que você está curtindo. E ainda tem mais, hein? Terça e quinta temos mais 2 aulas. Tô vendo aqui, mas uma pessoa falou, a Alda Lima falou, é isso mesmo. Também tenho dificuldade na comunicação. Provavelmente porque a Alda também estudou no método tradicional. E todo mundo, absolutamente todo mundo que estudar com livros e com gramática, vai ficar com dificuldade na comunicação. Não tem como isso não acontecer. Quando usar, deixa eu ver aqui, quando usar o my, mine, etc. E quando usar o me or I? Perguntou o Matheus. Matheus, isso foi inclusive o que a gente viu, acho que na aula número 7 do mês do inglês. Depois volta lá e dá uma assistida. Mas te explicando aqui, o my é quando eu digo a coisa. Por exemplo, eu falo minha garrafa. Eu falei a palavra minha e falei a garrafa, certo? Em inglês eu diria my bottle. My bottle. Mas se você me perguntar, se fala de quem é essa garrafa, eu respondo minha. Eu não falei minha garrafa, eu falei apenas a palavra minha. Então esse minha é a palavra mine que você perguntou aí. Deu para entender? Então quando eu usar my, eu completo minha garrafa. Quando eu usar mine, eu falo apenas minha. De quem é esse celular? É meu. De quem é essa garrafa? É minha. De quem é essa casa? É minha. Entendeu? Então quando eu usar a palavra sozinha, eu uso mine. E você falou o me e o I, quando que eu uso cada uma? O I é a palavra eu. O me é a palavra mim, igual no português, né? Eu falo, esse presente é para mim. Então, em inglês, this present's for me, ok? E o I é a palavra eu que a gente usa no começo das frases, beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. A Caroline falou, good morning. Fala, Carol, tudo bem? Deixa eu ver se temos mais comentários aqui, que eu já estou louco para ir lá na minha cozinha comer aquela macarronada do domingo, e acredito que vocês também, né? E é isso, respondi todo mundo aqui. Maravilha. Então, pessoal, é isso. Encerramos por hoje, mas apenas por hoje, porque eu só termino aqui quando você estiver fluente no inglês. Na terça-feira, às 18 horas, nós nos vemos para a segunda aula da Semana do Inglês, em que eu vou te ensinar outros 5 fundamentos do meu método que vai fazer você falar inglês em apenas um ano. Não importa se você já tem mais de 40 anos, não importa se o seu nível de inglês é nível 0, não importa. Com o método non-stop você vai ter esse resultado, beleza? Pessoal, um abraço e até terça-feira. Valeu!